Olá, meu nome é Wagner Pereira, sou professor de Física e hoje vamos fazer a resolução de alguns exercícios relativos aos movimentos uniformes e variados. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação horária das posições D igual a 32 menos 15T mais 4T2 em unidades do SI, que é o Sistema Internacional. E aí o problema pede a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Quando nós tivermos problemas desse tipo, é importante que a gente compare a equação horária fornecida pelo exemplo ou pelo exercício com as equações horárias que nós conhecemos. Se vocês forem observar, a equação horária do exemplo, ela é muito parecida com a equação horária que acabamos de descrever aí. Então, observem que existe uma correlação direta com os valores e as grandezas que estão sendo pedidas. Então, qual seria a posição inicial? Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Quem ocupa a posição inicial DO é o 32. Então, a posição inicial é 32 metros. Quem ocupa a posição da velocidade inicial é o menos 15. Então, a velocidade inicial é menos 15. E quem ocupa a posição da aceleração é o 4. Mas aí nós vamos observar que, como na equação horária que nós estamos comparando o meio sumiu, nós vamos inferir que o número correspondente foi dividido por 2. Então, para eu achar o valor correspondente, basta eu multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2, 8. Então, a aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Vamos passar agora para o segundo exemplo. A caminhada é a mais versátil e democrática das atividades físicas. Excelente para a socialização, pode ser praticada por qualquer pessoa, desde que alguns cuidados sejam tomados. Conforme o Dr. Kenneth Cooper, o criador do Cooper, caminhar em ritmo constante durante 30 minutos reduz o risco de doenças cardiovasculares que causam a morte. E aí nós vamos observar aqui na ilustração que para a esportista é dado o valor de um passo equivale a meio metro, ou seja, cada passo que a esportista dá, ela se desloca por meio metro. E aí vamos passar para o comando da questão. Sabe-se que a esportista ilustrada na figura acima caminha com velocidade constante equivalente a 2 passos por segundo. Deslocamento retilíneo em metros, percorrido pelo atleta no intervalo de tempo mencionado no texto, será. Então, nós temos que entender que, considerando a resolução, como a esportista desloca-se com uma proporção de 2 passos por segundo, é possível inferir que a velocidade da esportista é de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Sabendo-se que meia hora equivale a 1.800 segundos, o deslocamento da esportista poderá ser calculado facilmente pela equação do movimento retilíneo uniforme, que é distância igual a velocidade vezes tempo. Então, a velocidade vezes o tempo vai dar exatamente 1.800 metros. Vamos passar para o terceiro exemplo. Esse exemplo, ele passa para a gente a ideia de que a posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que está sendo apresentada. Então, para valores de distância ou deslocamento e tempo, eu tenho um correspondente. Então, se eu tenho o tempo 1, o meu deslocamento é 21. Se eu tenho o tempo 2, o meu deslocamento é 17, e assim sucessivamente.
Então, a pergunta é, a equação horária desse movimento é... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma equação horária, vamos na equação horária correta, já de uma vez, até para a gente ganhar tempo na resolução, em que se eu substituir valores de t, eu vou achar valores de s. Então, por exemplo, se eu substituir aqui o valor de t igual a 0, 0 vezes 4, 0. Então, eu vou ter o s correspondente a 25. Se eu tiver o t igual a 1, 1 vezes menos 4, dá menos 4. 25 menos 4, 21, e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que a equação correspondente seria a equação letra B. Então, nesse exemplo, ele vai cobrar que a gente tenha a condição de fazer pequenas conversões de unidades. Por exemplo, passando de metros para quilômetros e minutos para horas. Então, a Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual a alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros e hora, respectivamente? Então, o que nós vamos fazer? Conversão simples. 1 quilômetro tem 1.000 metros, 2.400 tem x. Então, nós vamos fazendo a multiplicação cruzada e resolvendo a equação, nós temos que a distância correspondente será de 2,4 quilômetros. Agora, passando para a conversão do tempo. 60 minutos tem 1 hora, 12 minutos tem x. Multiplica cruzado, resolve a equação. 12 dividido por 60 dá 0,2 horas. Então, nesse caso aqui, seria a letra E. Então, vamos passar para o nosso próximo exemplo. Uma moto está em circuito de uma corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início desta reta, está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores nesta questão? E verificar se os valores estão com suas medidas padronizadas no SI, ou seja, a distância em metros e a velocidade em metros por segundo. Aí faça a transformação da unidade quilômetros por hora para metros por segundo. Aí nós vamos utilizar um sistema simples. Para eu transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E para eu transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, 180 dividido por 3,6, 50 metros por segundo. E a letra C, determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a reta. Então, eu tenho que o tempo é a distância dividido pela velocidade. Então, vai ficar 750 dividido por 50, que vai dar 15 segundos. Observem que a padronização das unidades no SI vão garantir que a resposta saia na unidade correta. Vamos fazer agora a resolução da próxima questão. A decolagem é a fase inicial do voo de um avião em que o veículo adquire a velocidade necessária para obter a sustentação para alcançar o voo. A decolagem é a fase em que geralmente se utiliza a maior potência dos motores. Nesses procedimentos, são necessários cuidados adicionais da tripulação para evitar os acidentes. E aí, o que seria a decolagem? Então, nós vamos ver aqui no exemplo da questão. Então, aqui nós podemos acompanhar a decolagem de um avião da Gol subindo e descrevendo o que foi informado no texto. E aí vamos passar, então, para o comando da questão. Um avião, na decolagem,
percorre a partir do repouso e sobre a pista 2.000 metros com aceleração constante, de 15 metros por segundo ao quadrado. Qual terá sido a velocidade da decolagem do avião? Então, das equações horárias e da equação de Torricelli, como em nenhum momento foi fornecido o tempo gasto para que ele faça o deslocamento na pista de 2.000 metros, então nós vamos utilizar a equação de Torricelli. Então, v ao quadrado, v0 ao quadrado mais 2AD. Velocidade final, então, como ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. 2 vezes a aceleração 15 e o deslocamento 2.000. Então, eu tenho que a velocidade final é raiz de 60.000, fazendo as simplificações necessárias. Raiz de 60.000, então nós vamos ter que a velocidade é de 244,9 metros por segundo.